Olá, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com todos vocês. Muito obrigado por participarem conosco de mais uma aula da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva e tenho o prazer de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, porque Deus nos revelou os mistérios da sua vontade, de acordo com seu bom propósito em Cristo. E nós devemos partilhar este conhecimento, essa sabedoria que vem do alto, que seja edificante e gratificante para cada um de nós e seja aplicável em nossas vidas. Nós temos uma série de aulas no livro de Atos que já estão disponibilizadas na minha playlist de Escola Bíblica no YouTube. Basta você apontar aqui a câmera do seu smartphone e terá acesso a essa playlist. Também há uma outra série de estudos bíblicos sobre temas diversos e a playlist está logo aqui, né? Fácil acesso a partir desse QR Code no cantinho aqui da sua tela. Compartilhe. Passe para outras pessoas, encoraje-as também para estudarmos juntos a palavra de Deus, para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a vontade de Deus por meio do estudo da sua palavra. A nossa classe está estudando Atos, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo e a expansão da igreja. Estamos no 1º século e o cristianismo lança suas redes ao longo do Mediterrâneo, por toda a extensão do Império Romano até os confins da terra, tal como está na nossa divisa. Atos, capítulo 1, verso 8, eu lhe convido a saber esse versículo de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Estamos estudando as viagens missionárias, segundo o relato de Lucas, no livro de Atos, tal como está aqui incentivado para cada um de nós participar no versículo 8 do capítulo 1, a divisa da nossa classe. Posicionando, nesta aula, já estamos ao final da terceira viagem missionária. Viagem missionária que iniciou-se, né, você pode acompanhar em Antioquia, Antioquia da Síria, não é isso? Antioquia da Síria. E desta viagem, Paulo prosseguiu por várias regiões, seguiu ali pela Cilícia, pela Galácia, passou pela região da Ásia Menor, foi até a Macedônia, desceu a Caia, retornou à Macedônia, passou pela Ásia Menor, navegou pelo Mediterrâneo, margeando Chipre, chegou até a Fenícia e dali desceu para Cesareia. De Cesareia, subiu a Jerusalém. Então estamos nesse ponto em que Paulo está na cidade de Jerusalém. Já estando ali, quando terminava o período de 7 dias de purificação, 7 dias que Paulo estava acompanhando alguns jovens em um voto de purificação judaico. Ah, professor, eu quero saber mais sobre isso. Então assista a nossa aula anterior, né? Nossa aula anterior do capítulo 21, e você saberá todo o contexto da chegada de Paulo até Jerusalém, o seu encontro com Tiago, líder da igreja, e os demais que ali estavam, os anciãos da igreja, e qual foi todo esse contexto que Paulo nos narra tão detalhadamente sobre a orientação de Tiago para que Paulo fizesse um voto e ainda colaborasse com os votos de alguns jovens. O período, 7 dias, quando já estava para terminar esse período, alguns judeus da província da Ásia, judeus helenistas, judeus de fala grega, judeus provenientes da diáspora, vindos da província da Ásia, vendo Paulo no templo,
agitaram toda a multidão e o agarraram. Note bem, esses judeus provavelmente já conheciam Paulo da sua ação missionária na Ásia, judeus helenistas não cristãos, não convertidos a Cristo, e já talvez tenham tido alguma animosidade com Paulo por onde passava na Ásia Menor e agora estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E ali também acabaram vendo Paulo na cidade. Viram Paulo no templo e começaram a agitar a multidão, os demais judeus que ali estavam de todas as partes, não apenas da Judéia, mas de todas as partes, para a festa de Pentecostes. E agarraram Paulo. Paulo foi preso, agarrado pela multidão. Ele sabia que isso poderia acontecer. Sim, nós já estudamos o que houve. Os discípulos em Tiro alertaram Paulo. Os discípulos em Cesareia alertaram Paulo, seus companheiros missionários. O profeta Ágabo fez esse alerta também, mas Paulo não se deixou demover de toda a intenção que ele tinha de retornar a Jerusalém e ali levar as ofertas colhidas das igrejas da Acaia e da Macedônia para favorecer os cristãos em Jerusalém que estavam em condição de lamúria. Ele sabia que isso podia acontecer e acabou acontecendo mesmo, sendo que o principal aviso tinha vindo do Espírito Santo de Deus, mas Paulo estava pronto a ser preso e a morrer por Cristo. Toda a multidão agitada agarraram Paulo, todos que ali estavam. Bem, os judeus que chegaram lá em Jerusalém e provocaram tudo isso vieram da província da Ásia. Você se recorda? Já estudamos a passagem de Paulo pela província da Ásia, por Éfeso, por Mileto, e vale a pena você rever estas aulas, assistir novamente e trazer também outras pessoas para participar dos nossos estudos bíblicos. Gritando, a multidão gritava, ensandecida: israelitas, ajudem-nos! Um clamor àquele povo: ajudem-nos! Como se fosse necessário alguma ajuda para um homem ser contido perante todos aqueles que ali estavam, o constrangimento que isto gerou em toda aquela multidão. Este é o homem que ensina a todos em toda parte. Fazem menção de terem vindo lá da Ásia, por toda parte, por todo o império, contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar. Hein? Perdeu as contas aí? Vamos de novo? Contra o povo de Israel, contra a lei de Israel e contra o templo de Israel. 3 acusações severas. Acusações contra o povo, acusações contra a lei dada àquele povo e acusações contra o templo onde aquele povo cultuava, adorava a Deus. Severas acusações. Além disso, além de estar falando por toda parte contra nós, contra a nossa religião, contra o nosso templo, ele fez gregos entrarem no templo e profanou este santo lugar. Hein? Uma acusação falsa de que Paulo havia levado gentios até o templo. Eles viram Paulo no templo, Paulo na cidade de Jerusalém. Inclusive, Paulo estava ali fazendo seus votos, mas vieram com uma acusação de Paulo ter entrado com um gentio, com um grego no templo, o que não era permitido. E Paulo sabia muito bem. Paulo foi educado aos pés de Gamaliel, era alguém ligado a toda a lei e aos costumes de Jerusalém. Ele sabia de tudo que o Sinédrio determinava, aplicava com severidade quanto aos seus costumes e tradições. Ele jamais faria um grego, um gentio, entrar no templo. Inclusive,
por orientação de Tiago, ele estava fazendo votos judaicos justamente para amenizar o impacto da sua chegada e todo o seu contato com os gentios. Jamais ele iria contrapor aquilo que ele estava se propondo a fazer, entrando com um gentio no templo. Era uma acusação absolutamente falsa. Vamos aqui fazer um arremate deste conceito que está colocado no versículo de Atos 21, 28. Acusação contra a lei. A acusação contra a lei seria contra a Torá, seria contra a lei dada a Moisés para o povo judaico, uma acusação contra as tradições do povo de Israel e contra os seus costumes. Muito grave esta acusação. Mas não parou por aí. Havia também a acusação de Paulo ter profanado o templo de Israel, o templo, local de adoração, de exercício do sacerdócio santo perante Deus, no Santíssimo, no Santo dos Santos, e também local dos rituais de adoração e de purificação dos judeus. Não era permitida a entrada de um gentio nestes locais. E, por fim, contra o próprio povo de Israel. Nisso nós podemos fazer uma leitura de um preconceito contra aqueles que não eram do sangue de Abraão, ainda que não estivessem considerando as palavras de Jesus, ainda que não estivessem considerando que Deus poderia, das próprias pedras, suscitar, gerar filhos a Abraão, pedras gentílicas, terras gentílicas. Mas havia um preconceito contra aqueles que não eram judeus, intolerância religiosa, e isto implicava em uma separação que o cristianismo veio para demolir. Esta separação ficava bastante explícita, muito patente, quando você passa a observar a própria estrutura arquitetônica, o design do Templo de Jerusalém. Que templo é este? Este é o segundo templo, reformado ampliado por Herodes. Primeiro o templo de Salomão, depois o templo de Zorobabel, Esdras, Neemias, a reconstrução do templo mais simplório após o exílio e por volta de 19, 20 a.C., Herodes resolve agradar os judeus reformando o templo, ampliando o templo. Então estamos vendo esta planta aqui do chamado segundo templo, mas que poderia ser considerado talvez o terceiro templo, se tivermos aí na ordem de Templo de Salomão, Zorobabel, Esdras, Neemias, pós-exílio e agora o templo reformado e ampliado de Herodes. Note aqui o que nós temos. A entrada, o pórtico de Salomão, a porta formosa, aqui logo adiante aqui a porta dourada, entrando nesse pátio maior, chamado Pátio dos Gentios. Era possível que o povo não judeu ali entrasse. Até esse ponto não havia problemas, mas a partir deste ponto não se poderia penetrar, nem no pátio dos israelitas, no pátio dos homens, no pátio das mulheres, um patamar acima, muito menos no pátio dos sacerdotes e, de fato, aqui, o Santo dos Santos, o Santíssimo, onde apenas o sumo sacerdote poderia entrar e um sacerdote que estivesse sido designado para isto. Bom, então os gentios poderiam percorrer apenas esta região aqui do pátio a eles permitido, o pátio dos gentios, o pátio dos estrangeiros. E a acusação era que Paulo havia feito gentios penetrarem na área proibida do templo, na área interna do templo. Note aqui nesta maquete, ilustrando para nós qual era a estrutura, claro, né? Aqui uma expressão artística buscando uma reprodução do que teria sido o templo de Herodes,
o pátio dos gentios, nesta região não haveria nenhum problema, mas a acusação é que Paulo havia feito entrar um grego, um gentio, na região proibida àqueles que não fossem judeus, aos estrangeiros. Bem, inclusive havia alertas muito severos. Placas, estelas, distribuídas ao longo do templo, mostrando claramente que os gentios não poderiam passar daquele ponto e que, se passassem, estariam sujeitos à morte. Poderiam ser mortos se atravessassem daquele ponto em diante para as regiões mais circunscritas, mais reservadas do templo. Ora, Paulo sabia disso muito bem, que poderia acontecer algo penoso a quem ali adentrasse que não fosse judeu. Não era preciso explicar isto para Paulo, nem ameaçá-lo com isto. Estas placas diziam a todos, e diziam, inclusive, em diferentes idiomas, para que não houvesse nenhuma dúvida. Uma destas placas, você pode aqui observar, ela está no museu em Jerusalém. É uma placa do templo, naquela época, um recorte, e mostra a sua inscrição, a sua warning inscription, a sua inscrição de aviso, de tome cuidado, não passe deste ponto. A separação. A separação que ali havia na religiosidade judaica entre aqueles que não eram judeus e não podiam ter acesso ao local onde se cultuava Deus e o local onde Deus se manifestava, a Shekinah de Deus se manifestava no Santo dos Santos. E foi justamente ali que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Magnífico isto. Acabando com esta separação e dando a todos nós o acesso que somente o sacerdote possuía. Agora, cada um de nós tem o seu sacerdócio santo a ser exercido. Anteriormente, o povo havia visto o Efésio Trófimo na cidade junto com Paulo e julgaram que Paulo o havia introduzido no templo. Note bem. Aqueles judeus helenistas da Ásia agitando a multidão, fazendo acusações falsas de que Paulo havia introduzido um gentio no templo, e ao mesmo tempo as pessoas começam a comentar: olha, realmente eu vi Paulo com um gentio, eu vi Paulo com alguém lá de Éfeso. O nome dele é Trófimo, inclusive eu conheço, é um dos seguidores de Paulo, é um amigo de Paulo. Ora, se ele estava andando com Paulo ali em Jerusalém, ele deve ter entrado com Paulo no... ou não, acho que ele entrou. Mas você viu que ele entrou? Não vi que entrou, mas deve ter entrado, né? Não, se ele estava com Paulo. Não, é possível. Não, mas eles estão falando que viram. Mas eu não vi. Mas deve ter entrado. Bom, e começa aquela discussão, aquele disse e me disse, não havia nenhuma prova, não havia nenhum fato contundente, mas eles julgaram, depreenderam, intuíram, veja só, a partir de uma falsa acusação. Bem, recomendo que você estude os versículos que estão logo aqui embaixo, nessa barrinha azul. Sempre tem ali 2 versículos complementares de referência, de correspondência bíblica para aprofundar o seu estudo. Faça a leitura desses versículos, acompanhe, eles são muito importantes para o desenvolvimento da nossa aula. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos, gentios e judeus, fez um em Cristo e destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade que havia entre todos. Jesus veio justamente para isso, para acabar com esta separação entre ricos e pobres, homens e mulheres, escravos e senhores, gentios e judeus. Ele destruiu a barreira, destruiu o muro de inimizade, e Paulo, assim, muito bem coloca na sua carta aos Efésios.
falando em Efésios, era um efésio que estava ali na Berlinda, era Trófimo. Trófimo era um amigo, seguidor, importante colaborador de Paulo. Inclusive, Paulo depois, ele escreve dizendo que havia deixado Trófimo doente em Mileto. Escrevendo aos Coríntios, deixei Trófimo doente em Mileto, preocupado com Trófimo, que já havia regressado, então, né? Já estava na Ásia Menor, já estava lá em Mileto. Alguém muito importante, caro, que Paulo amava, o seu acompanhante, o seu ajudador Trófimo. Toda a cidade, então, ficou alvoroçada. Levantada esta calúnia contra Paulo, agitou-se toda a cidade, agarraram Paulo, juntou-se uma multidão, o disse-me disse, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e Paulo estava ali fazendo seus votos, hein? Desrespeitaram um próprio costume e tradição deles, em que Paulo estava fazendo os votos. Tiraram-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram essas notícias do agito que estava ali acontecendo, de toda essa turbulência, ao comandante das tropas romanas, da ocupação romana em Jerusalém. Então havia ali um comandante, as tropas, e a notícia que chegou para ele é que toda a cidade estava em tumulto. Veja só como reverberou, hein? Começou ali no templo, mas toda a cidade já estava em tumulto com respeito a isto. Ele reuniu imediatamente oficiais, soldados, já percebendo que a situação poderia fugir do controle, um comandante romano treinado, capacitado, disciplinado. Ele sabia muito bem como agir nestas condições e já chamou logo seus centuriões, chamou logo seus soldados e com eles foi para o meio da multidão de forma implacável, determinada. Quando viram o comandante e viram seus soldados, os judeus pararam de espancar Paulo. Então já estava havendo espancamento, já haviam arrancado de dentro do templo, já tinham ali atingido Paulo com violência, espancando Paulo. Veja que situação que se manifestava naquele momento. Que turbulência era aquela? O comandante chegou, prendeu Paulo. Primeira coisa que ele fez, prendeu Paulo, manteve-o sob custódia do Império Romano e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Provavelmente, essas correntes estavam presas a 2 soldados. Então, Paulo estava ali imobilizado, incapacitado de fugir. Então, perguntou quem era ele e o que tinha feito. Deve ser algo muito grave. Que homem é esse para gerar um tumulto, uma turbulência desta magnitude por toda Jerusalém e eu ter que me abalar lá do meu ponto de comando até aqui com soldados para ver o que está acontecendo? Mantenha esse homem em custódia e vamos saber o que foi que aconteceu e que homem é este. Uma atitude legítima de uma autoridade instituída por Roma naquela cidade. Leia Efésios 6:20, leia 2 a Timóteo 2:9. Bom, então estamos, claro, né, na época de ocupação romana, Paulo chega em Jerusalém. Estamos posicionados aí no ano 58, o domínio romano, a ocupação romana, e o ministério de Paulo agora começa a ser na prisão. A partir desse momento, Paulo está preso, tal como havia sido predito. Inclusive, o livro de Atos, desse ponto em diante, relata Paulo na prisão. Hein? Paulo na prisão em Jerusalém, Paulo na prisão em Cesareia, Paulo na prisão no navio, Paulo na prisão em Roma. Então, o ministério apologético de Paulo, a partir deste momento, hein? Note bem,
como é importante nós estudarmos juntos a palavra de Deus, agora é Paulo desenvolvendo o seu ministério na condição de prisioneiro. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. Ninguém mais sabia o que estava acontecendo. Quem é que foi preso? Preso por quê? O que aconteceu? O gentio entrou, não entrou? Como foi? Olha só, ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. E o comandante, então, ordenou que Paulo fosse retirado da turba violenta para que Paulo não fosse linchado. Ele seria morto por linchamento pela multidão. E que Paulo fosse levado para a fortaleza romana, hein? Para o ponto ali de comando da tropa romana, de ocupação em Jerusalém. Observe esta ilustração com o esquema da cidade de Jerusalém naqueles tempos. Faço menção aqui a você ao templo, conforme observamos anteriormente. Aqui está o templo, a região vetada à entrada dos gentios, o pátio dos gentios, e logo aqui, ao norte do templo, localizava-se a Fortaleza Antônia ou Fortaleza de Antônia. Esta fortaleza bem alta permitia que os romanos observassem o que estava acontecendo no templo. Havia uma liberdade religiosa concedida pelos romanos, mas eles não deixavam de ter os olhos voltados para tudo o que estava acontecendo, e se houvesse a necessidade de intervir, seria apenas o descer de uma escadaria, e eles já chegavam no templo. Paulo foi então retirado do templo e levado para a Fortaleza Antônia. Aqui na maquete você observa a posição da fortaleza, as suas torres, como davam visão para o templo dos judeus. Paulo foi levado, por conseguinte, a esta fortaleza. Pois bem, quando chegou às escadas, note bem, para subir as torres da fortaleza, a violência do povo era tão grande, mesmo sendo ele escoltado pelos soldados romanos, o povo estava determinado a espancá-lo. Ele precisou ser carregado pelos soldados. Note bem, ele estava acorrentado aos soldados e agora ele foi levantado, foi carregado pelos soldados para que no chão ele não fosse atingido pela violência dos judeus e muitos que nem sabiam o que estava ali de fato acontecendo. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele! Acaba com ele! Ora, vamos pensar um pouco aqui. Lembram-se do que eu expliquei sobre as placas, as estelas indicadoras do risco que sofria um gentio, risco de ser morto, um gentio que atravessasse os limites do templo, que ultrapassasse o pátio dos gentios. O gentio, o grego, o não-judeu estava sujeito à morte. E aqui eles estão querendo matar Paulo, acaba com ele. Mas espera aí, Paulo não era gentio? Paulo era um judeu? Eles deveriam estar querendo matar o gentio. Mas note a confusão. Note a confusão. Eles já não estavam mais sabendo, né? Porque quem estava ameaçado de morte se adentrasse o templo era o gentio. E a acusação era que Paulo havia introduzido o gentio. Então quem deveria morrer era o gentio e não Paulo. Note que confusão tremenda. Ninguém parava para pensar. Eles estavam voltados para uma violência avassaladora contra alguém do seu próprio povo. Acaba com ele. Você já viu essa história antes? Do povo, da multidão ensandecida, enfurecida, querendo que alguém fosse morto, gritando para os romanos: acaba com ele.
Lucas 23, João 19. Você sabe sobre quem está sendo falado ali? O Senhor Jesus. Paulo estava sofrendo essas mesmas condições que o Senhor Jesus havia sofrido. Não com o propósito vicário de salvação, mas com o propósito de testemunhar, de pregar de Cristo, e Paulo estava pronto para isso. Prossegue o relato de Lucas. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, preso, e a fim de apurar melhor o que estava acontecendo, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Posso falar algo? Notem o que está acontecendo aqui. Vou acentuar para vocês o trabalho missionário de Paulo. A vocação, a missão missionária de Paulo como representante de Jesus, como profeta de Cristo, evocando o nome do Senhor em condições limites. Ele estava agarrado, preso, machucado, porque já havia sido espancado, levado em correntes pelos romanos, subindo a fortaleza com a turba no seu encalço, e Paulo pede para dar uma palavra. Palavra sobre o quê? Ele não deixa a oportunidade passar de pregar a Cristo, de testemunhar de Cristo, de trazer as boas novas, mesmo naquelas condições. Quais são as condições que você tem hoje para falar de Jesus para as pessoas? Você está percebendo o que Paulo está sofrendo aqui? Subindo aquelas escadas, e ao perceber que estava numa posição um pouco mais elevada, que estava subindo uma escada, gente, peraí, não vou perder essa chance de falar de Jesus. Mas está machucado, está preso, quase foi morto, quase foi linchado, está acorrentado aos soldados romanos. Mas é o momento em que ele observa, é uma oportunidade e eu vou falar de Jesus para as pessoas. Não deixe passar as oportunidades, hein? Ainda que as circunstâncias não se pareçam as mais propícias. Então ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Posso falar algo a este povo? O comandante voltou-se para ele e perguntou: você fala grego? Porque ele se dirigiu ao comandante em grego, que já causou uma certa espécie ao comandante. Já achou aquilo interessante e logo indagou: você é falante de grego? Ora, claro que Paulo era falante de grego. Aliás, quais eram as línguas faladas naquela região no primeiro século, na época de Jesus e dos apóstolos? Vamos fazer uma revisão rápida aqui. Falava-se o aramaico comum, corrente entre os judeus, uma língua bastante comum entre o povo judeu. Jesus falava aramaico, o povo de Jerusalém falava aramaico e, claro, também assim falava Paulo. O hebraico era a língua voltada para os ofícios religiosos, para os textos religiosos, para a leitura da lei e dos profetas e para todo o ritual cerimonial da religiosidade judaica. Também se falava o latim, certamente, porque era a língua dos dominadores, a língua oficial do Império Romano. Mas havia uma língua corrente, havia uma língua usual por todas as regiões, que era o grego. O grego era a língua usada no comércio, nas negociações, nas viagens, fazendo um paralelo com os nossos dias. Mutatis mutandis, reservadas as proporções e as circunstâncias, seria tal como o inglês nos nossos dias, uma língua corrente entre os povos.
estas 4 línguas eram faladas e Paulo dominava todas elas. Poliglota. Paulo com um arcabouço intelectual, um repertório de cultura judaica, de cultura mundial e também conhecimento dos idiomas. Paulo falava todas essas línguas. Poderia ter se dirigido ao comandante em latim. Poderia ter falado em latim. Já ali, demonstrando de imediato a sua cidadania romana, ainda que Paulo tivesse nascido num ambiente greco-romano, sendo judeu por nascimento, ele era cidadão romano. Poderia ter se dirigido em latim, mas optou pelo grego naquele momento. O comandante se surpreendeu com aquilo e continuou interrogando Paulo, naquela condição que não era propícia na subida da escada, mas ele achou aquilo muito interessante, diferente, e disse: você que está causando todo esse tumulto, não é aquele egípcio que iniciou uma revolta, uma sedição contra, uma traição a César e há algum tempo levou algo como 4.000 assassinos para o deserto? O comandante não sabia quem era Paulo. O confundiu, supôs que ele era um rebelde que havia regimentado assassinos, possivelmente sicários. Sicário trata-se do homem do punhal, o homem da adaga. Os sicários eram um grupo de rebeldes, zelotas, extremistas que queriam expulsar os romanos da região da Judéia. E cometiam assassinatos, eles usavam uma adaga bem pequena, a sica, que ficava guardada sob o seu manto para que eles cometessem os seus assassinatos de uma maneira bastante escondida, bastante cautelosa e pudessem escapar no meio da multidão sem fazer grande alarde. E esse tal egípcio havia reunido muitos desses assassinos, desses rebeldes. Os romanos mataram centenas deles, mas o seu chefe e alguns ainda escaparam após a tentativa de revolta. E Paulo havia sido confundido pelo comandante no primeiro momento, por todo o tumulto, todo o alvoroço que se criou, como se fosse aquele egípcio, e não era, definitivamente. Muito distante disso, Paulo não era esta pessoa revoltosa contra Roma e que estivesse cometendo assassinatos, nada disso. E prossegue. Paulo respondendo agora ao comandante: sou judeu. Aí que o comandante não deve ter entendido nada, né? São os judeus que estão querendo matar um judeu? Sou cidadão de Tarso, importante cidade da Cilícia, da província romana da Cilícia. Opa! Aí o comandante já pensou melhor. Então este homem é um judeu que fala grego, é um judeu de Tarso, e essa cidade realmente é muito importante. A Cilícia é uma província relevante para o Império Romano. Inclusive o comandante, bom, suponho eu aqui, né? Aqui nesse nosso encontro, nesse nosso diálogo sobre as Escrituras, é uma suposição apenas. Ele pode ter pensado, muitos na Cilícia têm a cidadania romana. Será que isso passou pela mente do comandante? Será que esse homem é um cidadão romano também? Cautela. Cautela. Ele pode não ter associado, mas deveria, né? Deveria ter pensado nisso. Ora, ele pode ser um cidadão romano. Se não pensou, deveria ter pensado nesse momento. Mas pelo menos ele fala grego, ele tem alguma cultura e ele é um judeu. E Paulo prossegue. Tendo falado ao comandante, respeitosamente, ele pede ao comandante agora autorização para falar
ao povo. Hein? Viram a estratégia? Solicita a atenção do comandante, pede licença ao comandante para se dirigir à autoridade e, tendo recebido esse feedback por parte do comandante, que logo percebeu que não se tratava de um egípcio nem de um assassino, que era um judeu de fala grega de uma província romana, ele aproveita da condição que lhe é favorável nesse momento perante o comandante e logo pede autorização para se dirigir ao povo. A hora de se dirigir ao povo de Israel para falar do Messias, do Cristo de Deus. Atos 21, 39. Permita-me falar ao povo. Bom, recordando, no nosso mapa, sempre vem aqui, né, este mapa, a nossa tela para nos ajudar no posicionamento geopolítico das províncias romanas, das cidades por onde Paulo passou. Está ali a província romana da Cilícia e a cidade de Tarso. Paulo, natural de Tarso. Aliás, saindo de Antioquia na terceira viagem missionária, Tarso, a sua cidade natal, foi a primeira a ser visitada. Fazendo todo esse percurso, agora Paulo já retorna a Jerusalém. Então, em Jerusalém, ele faz menção à sua cidade natal de Tarso, na província romana da Cilícia. Tendo recebido permissão do comandante, note que a posição do comandante agora já se alterou. Já permitiu, inclusive, que ele se dirigisse ao povo. Paulo levantou-se na escadaria. Hein? Havia sido carregado pelos soldados e põe-se de pé, com dignidade, com honra, com segurança, cheio do Espírito Santo de Deus. Fez sinal à multidão. Que autoridade, hein? A mesma multidão que o havia agarrado, arrastado para fora do templo, procurado matá-lo, espancando. Agora ele faz sinal à multidão e todos fizeram silêncio. Que autoridade! Silenciaram-se. E ele dirigiu-se à multidão, agora na língua comum do povo, agora falando em aramaico e não mais em grego, tal como ele havia se dirigido ao comandante. Agora ele fala ao povo, fala na língua do povo, ele testemunha ao povo. Note que interessante esta reportagem que eu trago aqui, ilustrando a questão dos idiomas das línguas faladas. Estamos posicionados em 2014, o Papa Francisco fazendo uma viagem, chegando a Israel, encontra-se com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, e eles acabam discordando em uma conversa que foi captada por aqueles que os acompanhavam, está aqui relatado na mídia, que discordaram sobre a língua falada por Jesus 2 milênios atrás, durante um encontro público em Jerusalém. Jesus esteve aqui nessa terra, ele falava hebraico, disse Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, ao Papa, durante o encontro no qual o primeiro-ministro citou uma forte conexão, de fato, entre o judaísmo e o cristianismo. O Papa interveio nesta conversa. Jesus falava aramaico, a língua do povo. Netanyahu retrucou. Ele falava aramaico. Sim, ele era um judeu do povo, falava aramaico, mas ele sabia o hebraico. Jesus sabia o hebraico. Jesus foi ao templo. Jesus leu o rolo da lei no livro de Isaías. Leu em hebraico, debateu com os mestres da lei. Certamente ele sabia também hebraico. É possível que Jesus tivesse também, humanamente falando, conhecimentos de grego, como Jesus, com o Espírito Santo, ele poderia falar no idioma que bem entendesse,
mas humanamente falando, é possível que ele conhecesse o grego também, porque o grego era uma língua de negócios, de comércio, é possível, mas certamente Jesus falava o aramaico e falava o hebraico. E Paulo nos demonstra, Lucas, ao longo da narrativa de Atos, que Paulo falava o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Interessante isso? Aconteceu há pouco tempo, né? 2014, nesse diálogo entre o Papa Francisco e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Fica aí esta ilustração no final da nossa aula. Sim, no final da nossa aula, porque acabamos agora o capítulo 21, teremos que ingressar no capítulo 22, que se abre, descortina-se à sua frente com seu primeiro versículo do discurso de Paulo ao povo, nas escadarias da fortaleza Antônia. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Prepare-se, prepare-se para ouvir o que Paulo tem a dizer. Irmãos e pais, começa com respeito à autoridade, respeito ao povo. Ouçam a minha defesa, o que eu tenho para dizer em meu favor sobre todo esse tumulto que acaba de ser gerado aqui. Você quer saber como se constituiu a defesa de Paulo? Quais foram os fundamentos e os argumentos para que ele ali se manifestasse? Como ele conseguiu apequenar todos aqueles que o estavam enxovalhando, ameaçando, caluniando? Permaneça conosco. Permaneça acompanhando as nossas aulas da Escola Bíblica de Capacitação. Encoraje outras pessoas, compartilhe esse vídeo, esteja presente conosco na próxima aula, quando iniciaremos o capítulo 22 de Atos. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Tchau.